Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia da nossa aula de matemática. Então, nós começamos já, né, nas últimas aulas aqui, estudamos sobre sistema de numeração decimal, que foi uma aula bem comprida, acho que vocês se recordam, né, dessa aula. A gente estudou algumas páginas, bastante. Nós também fizemos na aula passada os exercícios relacionados ao sistema de numeração decimal no CA. E hoje a gente começa um novo problema e um novo conteúdo, né? Mas que não significa que o que ficou para trás a gente não vai ver. Vamos continuar vendo, né? E tudo está interligado também. Então hoje nós vamos começar a entender os problemas de área, tá bom? Vocês já estudaram área nos anos anteriores e hoje a gente vai conhecer uma nova medida de área, tá? Aqui na página 31 nós temos um texto. Então, abra sua apostila na página 31 e nós vamos fazer essa leitura juntos e também faremos alguns exercícios juntos, tá bom? Problemas de área. O Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares, aproximadamente. As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de 1/7 da área do país. Olha só, vamos parar um pouquinho aqui. Hectares. Eu li ali em cima hectares, li agora também hectares. Você sabe o que é um hectares? O que são os hectares? A gente já vai entender. A maior parte dessas terras, 115.644.455 hectares, concentra-se na região denominada Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Vamos lá. Veja no mapa a localização da Amazônia Legal e a distribuição das terras indígenas, tá? Então, aqui nós temos o mapinha, aqui nós temos as legendas. Vermelha são as áreas declaradas, amarelas homologadas e verde regularizadas, tá bom? A Amazônia Legal é uma área de 5.217.423 km², que corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Além de conter toda a Amazônia brasileira, ainda abrange parte do Cerrado e parte do Pantanal Mato-Grossense. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão compõem essa área, que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total da água doce do planeta. Apenas na Amazônia, aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. São mais de 400 espécies de mamíferos, os pássaros somam quase 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixes e a flora é também expressiva, com 40.000 espécies de plantas. Como o nosso Brasil é rico, né? Olha só, dentro da parte da Amazônia, a quantidade de animais, insetos, plantas que existem é incrível, né? Isso é a importância da gente cuidar. Muito bem. Vamos então responder aqui esses exercícios. Cadê minha folha do Acati? Reciclar a folha, né, gente? Não pode ficar usando folha aí o tempo todo também. Você sabe o que é hectare? Já ouviu falar? Escreva aí. O que é um hectare para você? Quando você escuta hectare, o que você acha que é? Você já tinha ouvido falar da Amazônia Legal? É mais um mosquitinho chatinho aqui. Alguém já tinha ouvido falar da Amazônia Legal? Sim, não? Coloca a sua opinião aí, tá? Quais frações aparecem no texto? Então, durante a leitura, apareceram algumas frações, né? Deixa eu só pôr meu caderno aqui. Quais são as frações que aparecem? Bom, logo no começo a gente tem aqui no segundo parágrafo a gente tem aqui, ó. Apresentam pouco menos de 1/7 da área do país. Então, 1/7 você pode escrever ou fazer em forma de fração.
Também aqui embaixo corresponde a pouco menos de 2/3. E aqui também. Aqui. Briga bacia hidrográfica do mundo, volume 1/5 do total de água doce do planeta. Então, 1/7, 2/3 e 1/5. Você já aprendeu que área é a medida do lugar ocupado por uma região plana. Existem várias unidades de medida de área e você conhece algumas, como metro, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, isso vocês já conhecem, né? Hectare também é uma unidade de medida de área. O seu símbolo é HA. Hectare. HA. Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais. Um quadrado com 100 metros de lado tem área igual a 1 hectare. Então, para você ter uma ideia do tamanho que é 1 hectare, pense em quadras grandes nas ruas de uma cidade. Elas podem ter medida próxima a 1 hectare. Por exemplo, quando a gente vai medir a área, como é que a gente calcula a área de um lugar? A gente multiplica as duas dimensões, certo? O comprimento e a largura. Então, a gente multiplica, certo? Se a gente tem uma área com 100 metros aqui, 100 metros aqui, se a gente for multiplicar, quanto que dá isso? Dá 10.000 metros quadrados. Muito bem. Quantos metros quadrados há em 1 hectare? Bom, então a gente acabou de fazer a conta. Você pode fazer aqui embaixo, ó. A área do quadrado a gente multiplica as medidas dos lados, certo? A gente multiplica isso e dá 10.000. Então, em 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. Ou 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Então, para não ficar falando 10.000 metros, 20.000 metros, 30.000 metros, a gente usa o hectare, tá bom? No texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Então, a gente viu 1/7 que a gente anotou, 2/3, 1/5, ok? Bom, 1/5 aparece também no finalzinho aqui, né? Que na Amazônia, aproximadamente 1/5 de toda a fauna. Então, 4 vezes aparece frações aqui no texto, tá? A gente viu aqui em cima 2/3 do território, 1/5 do volume total de água e 1/5 da fauna. Bom, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão copiar os trechos em que aparecem as frações, tá bom? Não precisa copiar a frase inteira. Então, você vai, por exemplo, achar ali a fração menos de 1/7 da área do país. Tem sentido você colocar essa frase assim? Tem que ter um sentido. Então, o que apresenta menos de 1/7 do país? As terras indígenas, você pode pôr uns pontinhos, 3 pontinhos, representa um pouco menos de 1/7 da área do país. Então, tem que fazer sentido a frase, tá bom? Próxima frase. 2/3, né? São 4 frações que aparecem. Então, 2/3 do território. O que é 2/3 do território? A Amazônia Legal corresponde a pouco menos de 2/3. Não precisa copiar tudo, mas copia a frase para fazer sentido. A outra. 1/5, né? 1/5 do volume total de água doce. Se você colocar isso, não tem sentido nenhum, mas você vai colocar o quê? Os estados da Amazônia. Bom, os estados do norte abrigam a maior bacia hidrográfica do mundo com cerca de um volume. Então, vocês podem dar uma modificada para que a frase fique mais curta, mas ela tem que ter sentido. E a última, 1/5 de fauna. Aparece 1/5 duas vezes, né? 1/5 de fauna. Se você copiar isso, você pode colocar. Na Amazônia, há cerca de 1/5 de fauna do planeta. Então, vocês podem colocar assim, dessa forma. Pôr os pontinhos também para representar, ok? Muito bem, vamos fazer agora a página 33. Marque X nas figuras que podem representar aproximadamente a fração do território brasileiro ocupado pela Amazônia Legal. Então, qual é a fração do território brasileiro ocupado pela Amazônia Legal? A Amazônia Legal corresponde a 2/3 de território.
2 terços. Qual fração aqui vocês já vão enxergar, mas vocês precisam saber, né? Qual dessas imagens representa 2 terços? Essa imagem aqui representa 2 terços? Não, porque nós temos o quê? 4 partes e 2 foram pintadas. Isso aqui é 2 quartos. Aqui nós temos 3 partes e 2 foram pintadas. Aqui nós temos 2 terços. Então, você pode marcar um xizinho aqui. Essa figura, nós temos 4 partes, 2 foram pintadas. E aqui nós temos 3 partes e 2 foram pintadas, 2 terços. Aqui nós temos um xizinho, ok? Próximo exercício. Pessoal, a gente vai fazer hoje até aqui a página 34 e da página 35 e 36 a gente continua na próxima aula, tá bom? Para não ficar uma aula muito longa. Juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado. Então, veja, aqui nós temos um exemplinho, ó. Então, 1 quilômetro com 100 metros aqui. Cada quadradinho desse tem 100 metros aqui e 100 metros aqui, que formam um hectare, lembra? 10.000. Então, aqui nós temos 1 quilômetro quadrado. Juntando 100 hectares, a gente tem 1 quilômetro quadrado. Bom, a gente agora tem que usar o raciocínio, né? Quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados e em 10 quilômetros quadrados? Então, agora a gente tem que pensar. 1 hectare, 1 quilômetro quadrado tem 100. Então, vamos escrever aqui, ó. 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectares, certo? Dá para enxergar aí? Escrever na folha, né, professora? É melhor. 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectares. Tá? 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectares. Quantos quilômetros quadrados vai ter 5? 5 quilômetros quadrados. Quantos hectares a gente vai ter? E em 10 quilômetros quadrados? Quantos hectares a gente vai ter? Bom, a gente pode fazer uma conta, mas a gente nem precisa fazer conta aqui. É só a gente pensar um pouquinho. Se em 1 quilômetro eu tenho 100, se eu multiplicar isso por 5, eu vou ter quanto? 500. 500 hectares. Então, em 5 quilômetros quadrados, eu tenho 500 hectares. E em 10 quilômetros quadrados, eu multiplico também por 10. E eu vou ter quanto? 1.000. Eu multiplico 10 por 100, né, gente? 1.000 hectares. Ok? Deu para entender? Usar a lógica aí, né? Se 1 quilômetro tem 100, 1 quilômetro quadrado tem 100, 5 vai ter 500, 10 quilômetros quadrados vai ter 1.000 hectares, tá bom? Então, vocês podem escrever aqui na letra A. Quantos hectares há em meio quilômetro quadrado? Bom, se isso aqui tem aqui 1 quilômetro quadrado, quanto que vai ser a metade disso? Bom, a gente pensa, 1 quilômetro, pena que vocês não estão enxergando, né? 1 quilômetro quadrado tem 100. A metade disso é quanto? Meio quilômetro quadrado. Qual que vai ser a metade? Quanto, gente? 50 hectares. E eu achando que eu tô ouvindo as respostas de vocês, né? Mas tudo bem. Ainda bem que vocês me entendem. Muito bem. Vou tentar usar mais pra cá. E minha mesa já tá apertada aqui pra vocês tentarem a gente responder junto. Muito bem. Volte ao texto sobre as terras indígenas. Localize a área aproximada do território brasileiro e copie aqui. Então, qual é o território brasileiro? 851.196.500 hectares. Quantos quilômetros quadrados tem o Brasil aproximadamente? Bom, para a gente descobrir, a gente vai dividir esse valor por 100, certo? Por 100, ó. 100 hectares forma 1 quilômetro. Então, se a gente quer transformar, a gente divide por 100 esse valor. Mentalmente, não precisa fazer a conta de divisão. A gente pode o quê? A vírgula.
já que a gente aprendeu um pouco sobre número decimal, está aqui, nesse número, tá bom? Multiplicando por 100, a gente vai fazer ela andar duas casas. Então, aqui, aqui. Então, esse é o número, ok? Se a gente tem a vírgula tá aqui, esses dois zeros são indispensáveis. Não vai arriscar na tua resposta, tá? Esses dois zeros aqui são indispensáveis e agora a gente tem um novo número, ok? Então, vamos lá, deixa eu explicar mais uma vez. 851 milhões, 196.500 hectares. A gente quer transformar isso em quilômetro quadrado. A gente vai fazer o quê? A gente vai dividir esse número por 100. Esse número, ele tá inteiro aqui, tá bom? Tá inteiro, ó. Eu tenho, por exemplo, 15, ele tá inteiro. A vírgula, tem vírgula aqui no 15? Não, mas se eu puder representar assim, eu representei o 15? Sim. A vírgula está aqui no número, tá? A gente não precisa colocar, porque não tem nenhum outro número na casa decimal. O número 8, eu posso representar assim ou eu posso representar assim. É o mesmo valor, não é? Mas a gente também pode representar assim. Então, nesse caso, a vírgula está aqui, já que a gente viu sobre o número decimal. A vírgula está aqui. A gente não põe porque não tem nada depois. Quando a gente divide por 100, o que a gente faz? A casinha, a vírgula, ela vai andar para a esquerda. Então, ela vai daqui, uma, duas. Por que 100? Porque o 100, dois zeros. Então, a gente anda duas vezes. Uma, duas. Veio para cá, a vírgula. Que número que a gente tem agora, ó? A gente tem esse número. A gente só tirou o zero, certo? Dividimos por 100, tira o zero, para descomplicar. Em vez de mostrar a vírgula. Certo? Tira o zero. Agora, a gente tem um novo número, que é 8.511.965. E isso é o quê? Hectare, quilômetro, metro, quilômetro quadrado, ok? Então, divide por 100. Você tem um zero, corta um zero, tem outro zero, corta o zero. Ou pensa na vírgula, igual eu fiz, tá? Vírgula anda para a esquerda. Então, duas casinhas. É por 100. Se fosse por 1000, seria 3 casinhas. E assim sucessivamente. Como a gente viu o número decimal, eu quis apresentar assim. Mas você pode fazer a divisão mentalmente da sua cabeça por 100, tá? E agora a gente tem esse número. Então, quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? O Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Deu para entender? Até aí tá tranquilo? Complete a escrita por extenso. Então, aqui vocês vão fazer sozinhos, tá, gente? Para não ficar muito longo o vídeo. Complete a escrita por extenso da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados. 8.511.965. Vocês vão escrever por extenso. Muito bem. Vamos para a nossa última página hoje. Tá tranquilo por aqui? Não entendeu alguma coisa? Anota, circula o exercício para você tirar sua dúvida. Agora localize no texto a informação sobre a área da Amazônia Legal e copie a seguir. Então, a gente tem que voltar lá no texto, ver a área da Amazônia Legal. Ó, 5 milhões. Copia aí, tá? 5.217.423. Opa, tá em hectares ou quilômetros quadrados? Tá em quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Coloca aí. Quantos hectares tem na Amazônia Legal? Opa, agora, se para transformar de hectare para quilômetro eu dividir, o que eu vou fazer agora para transformar de quilômetro quadrado para hectare? Eu vou multiplicar. Então, eu vou pegar esse número aqui, 5.217.423, e vou multiplicar por 100, porque eu quero transformar em hectare. O que a gente faz? Uma multiplicação mental. O que a gente vai adicionar nesse número? A gente vai adicionar os zeros, os dois zeros, tá?
Se você quiser fazer a multiplicação, pode fazer, mas ela não é necessária, porque na multiplicação a gente vai acrescentar esses zeros aqui. Mentalmente a gente já consegue resolver. Agora a gente tem um outro número. A gente tem esse número aqui, esse número aqui. Então nós temos agora 521.742.300 o quê? Hectares, que a gente acabou de transformar. Então pode escrever aqui. 521.742.300 hectares. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de pôr o que é quilômetro quadrado, o que é hectare. Se quiser fazer a continha, você pode fazer no papel, assim igual eu, pode fazer no cantinho, tá bom? Complete a escrita por extenso da medida da área da Amazônia Legal em hectares. Então, 521 milhões, já está escrito no livro, você vai continuar escrevendo por extenso, tá? 742.300 hectares já está ali. Muito bem. Exercício número 4. Com base nos dados do IBGE, minha garganta já começa a coçar. Com base nos dados do IBGE, o estado brasileiro de maior área é o Amazonas, com aproximadamente 1.559.147 quilômetros quadrados. E o menor é o Sergipe, com área de 21.918 quilômetros quadrados, aproximadamente. Em que estado você mora? Qual é a área aproximada do seu estado em quilômetros quadrados? Bom, aqui nós temos um QR Code e ele vai mostrar as áreas de todos os estados, tá? A gente vai pegar a área do Paraná, que é o nosso estado. Então, vocês podem abrir esse QR Code para ver. Ele é bem interessante. Vamos ver. Aqui. Então, ele vai mostrar o mapinha. Vamos esperar abrir. Demora. Bom, enquanto ele abre, vamos fazendo a letra A, tá bom? A letra A, então, a gente não consegue fazer ainda. Então, o pontinho gordo. Qual é a diferença entre as áreas do maior e do menor estado brasileiro? Então, para a gente descobrir a diferença, como é que a gente calcula isso? A gente faz a área do maior, que é 1.559.147, menos a área do menor, que é 21.918. Você vai calcular isso. E aí vai dar a área, a diferença em quilômetros quadrados, né? A resposta é qual? 1.537.229. Veja se a sua conta deu isso. Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas do Amazonas e Sergipe. O que você pode concluir? Bom, estamos esperando abrir, né? Para não precisar abrir o Google. Esse negocinho tava com problema na última vez que eu abri, ele tava mostrando os negócios meio errados, sabe? Vamos tentar abrir de novo. Mas, se eu não conseguir abrir aqui no vídeo, vou tentar mais uma vez, se não abrir, aí você tenta abrir na sua casa e aí você faz esse exercício, tá bom? Pessoal, não vai abrir pra mim. A internet tá bem fraquinha aqui onde eu tô. Então, a letra A, você vai pesquisar aqui no QR Code, vai mostrar para você vai procurar do Paraná. Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas de Amazonas e Sergipe. Então, qual que é a área do Paraná? Você vai ver lá. E aí você vai ver o que vai concluir. É muita diferença o nosso estado para a diferença dos dois? Ou o nosso estado, ele é grande? Você vai escrever aqui. É maior a diferença
a diferença maior do que a nossa área. Então, a diferença que deu entre eles é maior que o Paraná. Você vai ver lá no mapa. Letra B. Escreva por extenso a área do seu território em quilômetros quadrados. Então, mais uma vez aqui, ó. Você vai procurar nesse aplicativo e vai fazer esses exercícios aqui. Bom, agora a gente vai transformar em hectares, tá bom? A letra C. Transforma em hectares. Quantos hectares, né? Porque a área ali está em quilômetro quadrado. Então, se está em quilômetro quadrado e a gente quer transformar para hectare, a gente vai o quê? Multiplicar por 100, né? Então, do Amazonas, ó, eu vou pôr aqui no papelzinho. Deixa eu virar aqui. O Amazonas, ele tem... Cadê? Em quilômetro quadrado, né, gente? Aqui, ó. Amazônia é legal. 5... É esse número mesmo? Não, não é. É aqui. 1.559.147 é do Amazonas, tá? Vou pôr a sigla aqui. Do Sergipe, de Sergipe, vou pôr aqui. E o nosso é do Paraná, tá? A do Paraná você vai ter que fazer sozinho, porque eu não consegui abrir aqui o aplicativo. Mas esse daqui a gente pode fazer. Então, você aprendendo a fazer os dois, você vai conseguir aprender a fazer do Paraná. Então, isso está em quilômetro quadrado, a gente quer transformar para hectare. A gente faz o quê? Se está em quilômetro para transformar em hectare, a gente multiplica por 100. Então, multiplicando isso por 100 mentalmente, que vai acrescentar os 2 zeros. E pôr o hectare aqui, né? Então, ficou... A gente separa de 3 em 3. Ficou 155 milhões... 914.700 hectares. Sergipe tem 21.918 quilômetros quadrados. A gente quer transformar para hectares. A gente vai o quê? Multiplicar por 100. E a gente vai acrescentar os 2 zeros, tá? E pôr o hectare aqui. Agora, que número que ficou? 2.191.800 hectares. Você pode completar aqui no livro, tá? Essa agora é a nova área. Agora, do Paraná, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a área que está em quilômetro quadrado aí no aplicativo e vai multiplicar por 100. Se não abrir no de vocês, eu acho que vai abrir, porque minha internet tá ruim. Tá? Mas essa informação tem no Google também, mas eu acho que vai abrir. Último exercício para a gente terminar a nossa aula. Mariana comprou um sítio com área de 2 hectares. 2 hectares. A gente vai fazer só a letra A hoje, tá? Vai manter. Então, antes de tudo, pessoal, 2 hectares, 1 hectare tem 10 mil. 2 hectares tem 20.000 metros quadrados. Vai manter 9.000 metros quadrados com mata nativa e usar 2.000, vai anotando aí no quadradinho, tá? 2.000 metros quadrados para fazer 2 casas e uma área de lazer. O restante será dividido igualmente entre uma plantação de flores, um pomar e uma lavoura de hortaliças. Quantos metros quadrados tem o sítio de Mariana? Bom, aqui não precisa nem fazer muita conta, né? A letra A eu já resolvi aqui. 1 hectare, fala que tem 2 hectares o sítio dela. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. 2 hectares, a gente multiplica isso por 2, vai dar 20.000. 20.000 metros quadrados. Pessoal, como a gente deu aí quase 30 minutos de aula, não tem como, vocês sabem que não tem como fazer menos disso, né? O que a gente vai fazer? Eu quero que vocês façam a letra B e a letra C como tarefa. Se vocês não conseguirem, não entenderem, pode deixar. E daí a gente faz na próxima aula. Mas eu quero que vocês tentem fazer. No Google Meet a gente dá uma conversada, uma corrigida e a gente continua na próxima aula, tá bom?
Tudo bem? Então, de tarefinha, letra B, letra C e pesquisar aqui a área do Paraná para completar essas partezinhas, tá bom? Faltam um pontinho gordo aqui também. Então, são 4 partezinhas que precisa do Paraná. Abra o seu aplicativo e aí você consegue ter a área certinho para fazer a tarefinha, tá bom, galerinha? Então é isso, nossa aula termina por aqui, terça-feira, matemática, semana tem bastante coisa ainda para acontecer e é isso, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, turminha!